Ficar indignado com os preços dos carros no Brasil foi a tônica de 2020. Sério, a cada notícia sobre reajuste de preço que a gente publicava lá no site, ou a cada edição mensal do nosso monitor de variação de preços, a gente recebia uma enxurrada de comentários nervosos com os aumentos de preços que nós acompanhamos ao longo do ano. Tá certo que falar que carro é caro no Brasil não é nenhuma novidade, né? Mas no ano passado parece que os preços ficaram um pouquinho mais malucos do que a gente está acostumado a ver, né? E como todos os outros aspectos da nossa vida, a pandemia é o grande vilão dessa história. Nesse capítulo do Livrão KBB, a gente vai explicar por que nós vimos tantos aumentos de preços, tanto nos carros novos quanto nos usados, para você entender que não é só uma questão de lucro das fabricantes, nem só uma questão de carga de impostos. 4 fatores específicos impactaram diretamente a lógica dos preços de carros no ano passado: a alta do dólar, a queda vertiginosa de produção e vendas, os novos custos de produção por conta da pandemia e a escassez de matéria-prima. Vamos tentar te ajudar a entender tudo isso e ainda dizer o que podemos esperar aí para esse ano. Mas antes da gente trocar essa ideia, que tal já dar aquela força aqui pro canal da KBB, hein? Aperta nesse botãozinho vermelho aí para você se inscrever aqui, assim você não perde nenhum vídeo nosso e ainda ajuda a gente a trazer conteúdo novo toda semana para você. Se você costuma comprar algum produto importado, com certeza você colocou a culpa no dólar por ter que pagar mais caro por algo que você pagava menos. Mas antes fosse só que produtos importados sofressem com a desvalorização do nosso real perante ao dólar, né? A realidade é bem diferente, já que vários ou até a maioria dos insumos e matérias-primas necessárias para produzir qualquer coisa são precificadas em dólar. Por isso, qualquer oscilação no câmbio vai afetar o custo de produção, e isso acaba chegando no preço final pago pelo consumidor. Com carros, isso não é diferente. Cerca de 40% dos materiais necessários para fabricar um carro aqui no Brasil têm seus preços cotados em dólar. E mesmo antes da pandemia, a nossa moeda já não estava lá na crista da onda, porque em janeiro do ano passado a cotação do dólar girava em torno dos R$ 4,20. Só que em 3 meses só, de janeiro a abril, a moeda americana passou a valer R$ 5,30. E em maio chegou a bater os R$ 5,87. Depois, ao longo do ano, a cotação ficou entre R$ 5,30 e R$ 5,40. Ou seja, depois que a pandemia se instalou no Brasil, o dólar ficou muito caro em muito pouco tempo, diminuindo a margem das fabricantes de negociarem preços com os fornecedores. E aí, se a produção ficou mais cara, esse aumento acabou chegando no preço para o consumidor. Abril de 2020 vai entrar para a história como o mês em que a produção total de veículos no país foi de 1.847 veículos. Menos de 2.000 carros foram produzidos em abril, uma queda de 99% em relação a março, porque todas as fábricas foram paralisadas. Quanto às vendas, a queda foi de 76%, pouco mais de 55 mil carros foram vendidos em abril. Esses resultados deram uma noção do tamanho da queda que nós teríamos na indústria no ano passado. E no final de 2020, o resultado foi até menos pior do que o esperado, mas ainda assim, fechamos o ano com 2 milhões de carros produzidos, uma queda de 31,6% diante de 2019, ou o pior resultado desde 2003. Quanto às vendas, a queda foi de 26%, ou 1,9 milhão de veículos vendidos. Considerando que a capacidade de produção de carros no Brasil beira a 5 milhões de unidades ao ano e que a indústria esperava vender mais de 3 milhões de veículos em 2020, esse resultado limita muito o ganho em volume previsto pelas montadoras. E aí não tem muito jeito, é uma lei básica do capitalismo. Se você não pode pagar os seus custos e lucrar vendendo muito, você vai ter que fazer isso vendendo pouco. Só que essa segunda opção, obrigatoriamente, faz com que o preço do seu produto suba, já que você precisa extrair um ganho maior por unidade vendida. Quando a produção de veículos foi retomada depois das fábricas terem sido paralisadas, uma série de medidas preventivas contra a Covid-19 tiveram que ser implementadas nos parques industriais. Distanciamento entre os trabalhadores durante os turnos, novos horários para as refeições, mais opções de transporte fretado, para não aglomerar os funcionários em poucos ônibus, e a rotina de testes de Covid-19 tiveram que ser adotadas para que as fábricas pudessem voltar a funcionar. Tudo isso adiciona um empecilho a mais à produção de veículos e, consequentemente, pode contribuir para que o processo de fabricação fique mais custoso. Logo, trata-se da mesma lógica da alta do dólar. Se os custos de produção sobem, a tendência é que isso seja refletido no preço final do carro.
Por isso que as medidas em relação à pandemia também contribuíram para que os preços dos carros novos subissem ao longo de 2020. A paralisação das fábricas não aconteceu só nas montadoras de carros, nem só no Brasil. O mundo inteiro e todos os setores fabris passaram pelos impactos de ter que parar a produção para controlar a taxa de contaminação da pandemia. Só que isso produz um descompasso, porque como cada região do mundo passou por isso em diferentes épocas, toda a cadeia de fornecimento de insumos e matéria-prima ficou comprometida em relação à demanda de produção de cada país. O resultado disso é que quando os estoques adquiridos antes da pandemia chegaram ao fim, as novas aquisições tiveram que enfrentar problemas de escassez. E se há falta de material, mas há demanda, o preço desse material sobe. Por isso, no último trimestre de 2020, as fabricantes tiveram que lidar com aumentos de até 30% no preço de algumas matérias-primas, especialmente o aço, a mais importante delas. Fora isso, atraso nas entregas desses insumos também impactaram na produção. E todos esses fatores fizeram com que o preço final dos carros 0 km subissem. E esses fatores foram os que mais impactaram o preço desses carros no ano passado. Mas essa conjuntura toda também fez com que os carros usados ficassem mais caros. Só que no caso deles, os efeitos que a gente pode destacar foram demanda, elasticidade dos preços e baixo estoque. Começando pela demanda. Como os carros 0 km foram ficando mais caros e a pandemia trouxe uma série de incertezas sobre a manutenção da renda de muita gente, quem estava disposto a trocar de carro no ano passado tinha se preparado para comprar um modelo 0 km, mas acabou optando por um seminovo com até 3 anos de idade. Por isso, logo no começo da pandemia, a KBB já identificou no mercado que esse segmento de carros seminovos passou a apresentar uma tendência de alta nos preços, já que a demanda aumentou. O carro novo estava caro, maior fila de espera, as lojas que tinham estoque de seminovos com baixa quilometragem puderam oferecer esses modelos para o consumidor, que acabou comprando. Não é à toa que a Fenauto, que é a associação que representa os lojistas revendedores, registrou uma queda de 12% em relação aos usados vendidos em 2019. Mas no último trimestre de 2020, todos os meses tiveram um saldo de vendas superiores ao mesmo período de 2019. Então, ao longo de todo o ano passado, parte da subida dos preços dos carros seminovos e usados foi justamente essa demanda aquecida que o setor vivenciou. O problema é que o mercado de carros novos e usados funciona com um equilíbrio de abastecimento. Isso porque boa parte do estoque das lojas de revendas é reposta com os carros seminovos dados na troca por um novo. Mas se tem pouca gente comprando carro 0 km, a oferta dos modelos seminovos cai, porque tem menos estoque. Logo, é a boa e velha lei da oferta e da procura. Se o segmento dos carros usados está aquecido, mas a oferta de modelos seminovos à venda diminui, o preço tende a subir. Por isso que o baixo estoque é outro fator a ser considerado nessa conta do aumento dos usados. Mas nessa conta aí dos usados a gente também tem que adicionar o que chamamos de efeito elástico dos preços. Funciona assim, se um carro 0 km tem um reajuste muito acentuado num período de um ano, os modelos seminovos, que fazem parte do mesmo ano modelo e que sejam idênticos ao 0 km, acabam sendo puxados para cima, entre aspas, esses preços. Geralmente, esse fenômeno fica restrito aos carros seminovos com até um ano de diferença em relação ao 0 km. E como os reajustes desse ano foram dessa ordem aí mais acentuado, isso provocou esse efeito direto nos preços dos seminovos. É por isso que em 2020, quando a gente fez o ranking dos carros que mais e menos desvalorizaram no ano, a parte de cima da tabela, que seria a dos menos desvalorizados, na verdade mostrou uma série de carros que aumentaram de preço. Isso aí! Os carros 0 km, que foram vendidos em janeiro de 2020, e que tinham preços de seminovos em dezembro, ou seja, depois de 12 meses da compra, ficaram maiores do que o 0 km. Isso aí, o carro usado vendeu mais caro do que o 0 km lá no começo do ano. Tem um link na descrição desse vídeo com a matéria que mostra quais foram os 10 carros que mais valorizaram no ano passado, por conta dessa conjuntura maluca aí de preço. Dá para adiantar aqui nesse vídeo para vocês que modelos como Chevrolet Onix, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan e Peugeot 3008 ficaram mais caros quando seminovos do que quando 0 km se comparar esse período aí. E só para deixar claro, para a gente fazer essa lista, a gente considerou só carros com o ano modelo 2020, tá? Comparando o preço 0 km deles em janeiro do ano passado com os respectivos preços de revendedor ou preço de loja, que é o preço praticado nas lojas 12 meses depois. Fazer futurologia em pandemia é sempre um tiro no escuro, Mas o que a gente pode dizer nesse momento para você é que pelo menos nesse primeiro trimestre a tendência de alta nos preços dos carros novos e usados vai se manter. Porque todos os fatores que listamos aqui continuam atuando da mesma forma.
Agora, para o segundo semestre, muita coisa pode mudar. As locadoras que deixaram de renovar suas frotas podem fazer isso nesse ano, o que teria um efeito de baratear aí os preços dos carros usados, porque a gente teria mais oferta no mercado. E também a gente pode ver um impacto positivo na confiança do consumidor conforme a vacinação for avançando. Tá aí, esse foi o nosso capítulo de reportagem do nosso livrão KBB de hoje. Participa aqui nos comentários, deixa a sua análise sobre os preços dos carros aqui. Como a gente poderia resolver esse problema, o que você acha de tudo isso? Participa aqui com a gente, escreve aqui nos comentários, interaja, mas não se esquece de se inscrever aqui no canal da KBB Brasil. Valeu!